Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 4 conceitos simples para você se tornar um cara bom de lábia, um cara bom de conversa, que leva qualquer um no papo. Duvida? Então fica até o final desse vídeo que você vai ver. Esquece tudo aquilo que já te socaram goela abaixo aqui dentro do YouTube sobre lábia, sobre conversa. Esquece todas aquelas mirabolâncias que nego inventa de maluquice. Cara, parece que as pessoas esquecem do alicerce básico de uma conversa, porque a lábia nada mais é do que o básico de uma conversa. É por isso que eu falei para você que são 4 conceitos simples e eu vou provar isso aqui para você. E bom, eu nem preciso falar aqui para você, né? Eu nem preciso ficar explicando que uma boa postura, um bom contato visual, você tá com o corpo bem direcionado à pessoa, entregue à pessoa, né? Porra, brother, isso aqui é lição de casa, né? Eu nem preciso falar. Isso aí é bilhetinho de casa. A primeira coisa é o seguinte, dos 4 conceitos. Você tem que usar o mínimo de palavras possíveis com frases curtas e bem assertivas. Você tem que entender o seguinte, cara. A lábia é uma estratégia de persuasão. A lábia é uma comunicação persuasiva. E ela vem muito do mundo das vendas, dos grandes vendedores que levam qualquer cliente na conversa. Vamos supor que tá eu e você sentado, a gente está de boa conversando e você começa a me falar sem parar da sua realidade, da sua vida, sobre você mesmo. Você fica 10 minutos falando. E quando você finalmente dá uma pausa de fala, eu pego, olho para você e pergunto para você, cara, mas como é que você está se sentindo hoje? Ou como é que você está se sentindo com isso, cara? Me fala. Ou, pois é, cara, eu entendo perfeitamente essa dor sua, porque eu também já passei por isso. Eu compreendo você perfeitamente. Olha, brother, eu tô dando um exemplo aqui bem sem vergonha, bem porcaria, mas é qualquer tipo de exemplo, em qualquer tipo de contexto de conversa e qualquer assunto, você pode utilizar essas retroperguntas de volta para uma pessoa de maneira direta, através de frases bem assertivas e usando o mínimo de palavras possíveis, sempre pegando direto no centro da pessoa, na dor dela, na ferida, direto, pensando sempre através dessas perguntas, entrar no emocional da pessoa, pegar o interior dela. Entenda o seguinte, cara, comunicação persuasiva nada mais é do que entender o próprio ser humano. Aquilo que a pessoa fala, aquilo que ela solta para você, você usa a própria pessoa para convencer ela mesma. Persuasão nada mais é do que entender as necessidades da pessoa e usar aquilo para convencer ela. Segundo conceito, fazer perguntas diretas e objetivas. Por exemplo, se você ganhasse 800 mil reais agora, cara, qual que é a primeira coisa que você faria? Ou qual que é o seu maior sonho de vida? Ou o que faria você mais feliz hoje? Ou o que você mais ama fazer da sua vida? O que te dá mais prazer? Cara, só com essas perguntinhas bestas aqui, só com uma delas, a pessoa ela já abre o leque inteiro da vida dela para você. Ela já fala tudo dela para você e a partir disso você já tem todas as informações daquela pessoa, todas as motivações dela, os prazeres dela, as buscas dela de vida. Você já tem tudo entregue para você, só com uma perguntinha besta dessas que você faz. Lábia é somente uma capacidade mínima de você influenciar outra pessoa e nós, seres humanos, somos influenciáveis. Lembra que eu disse no começo do vídeo que você usa o próprio ser humano, as necessidades dele, você entende como o ser humano funciona e você usa o próprio ser humano para persuadir ele mesmo. É exatamente isso. E essas perguntinhas bestas que eu dei de exemplo, você pode elaborar elas de qualquer jeito, desde que elas sejam sempre diretas, objetivas e sempre ligadas à felicidade, realização, motivação, prazeres, sexo, enfim, todas as buscas que o ser humano corre atrás na vida. Terceiro conceito, tem uma fala ritmada e com vida, com alma. Vou explicar isso, calma aí. Imagina que eu estou contando uma historinha para você. E essa historinha, ela tanto pode ser real quanto ela não pode ser real. Afinal de contas, o conceito aqui é persuadir. Então, tanto faz se a história é real ou não. Você pode inventar a história só pelo simples prazer, para testar se você é capaz de persuadir uma pessoa ou não. Isso nem importa. Mas olha só, eu vou até escurecer a tela inteira agora para você prestar atenção nessa história que eu vou te contar.
Olha, eu tava no metrô em São Paulo numa quinta-feira, cara, isso faz umas 2 semanas. E, cara, tava lotado, simplesmente naquele horário das 5:30 da tarde e aquele oceano de gente. E no meio daquela multidão de pessoas tinha uma mulher me olhando. Quando eu tava encarando ela, parecia que a gente entrou meio que em outra dimensão. E sabe quando uma mulher e um homem eles se conectam através do olhar e, cara, parece que tudo trava, tudo fica lento, o tempo para, fica tudo em câmera lenta. E ela tava com uma blusa roxa, segurando uma bolsa e olhando para mim sem parar, com um intervalo máximo ali de 10 segundos e depois a gente voltava a se olhar daquela maneira encaradíssima. Ela tinha mais ou menos 1,68 de altura, um corpo bem atraente, com curva boa. Aparentava ser aquelas meninas que não treina, mas é gostosa naturalmente, saca? Até que teve uma hora que eu olhei pro lado para dar licença para um senhorzinho e isso me roubou uns 4 segundos mais ou menos. Só uma distração de leve. E a hora que eu olhei de volta em direção à menina, adivinha o que é que essa menina fez? Cara, você não sabe o que ela fez. Você acredita? Cara, acorda aí, ô, calma aí. Percebeu como é que eu contei a história pra você? Com uma pausa bem ritmada, adicionei um bom tom e dei uns ritmos dramáticos à história? Pois é, se você quer influenciar uma pessoa, você pode influenciar ela de maneira poderosa através de uma boa história contada. E uma história que você adicione alma a ela, adicione vida, que aí é no jeito que você conta. É claro que essa historinha aqui eu inventei, bem chula mesmo, só como exemplo, mas você pode elaborar qualquer tipo de história, desde que ela faça sentido. Quarto conceito é aquele sorrisinho safado, aquele sorrisinho sem vergonha, cara de pau, saca? Exatamente, mas tem que ser em momentos apropriados, e não quando a conversa está num tom sério, ok? Mas presta atenção aqui, mais importante do que esse sorrisinho, cara de pau sem vergonha, que mulher gosta muito, né? É aquele sorrisinho com a tendência carismática. Esse sorrisinho, cara de pau, ele só vai entrar como uma luva para você se você for uma pessoa com a tendência carismática, com a tendência de simpatia. Se você for um cara igual eu, com a cara de cu, com cara fechada, esse sorrisinho, ele não vai entrar perfeito com você. Não adianta, porque aí você vai estar fazendo uma coisa, forçando uma coisa, que não tem nada a ver com você. Isso não é a sua essência. Então não fica algo compatível, saca? Então se você é um cara igual eu, com cara de cu, tem outra coisa ainda que encaixa melhor ainda, na minha opinião, do que esse sorrisinho cara de pau sem vergonha aí, tendência carismática. Presta atenção. Em algum momento mais apropriado da conversa, especialmente quando você já tiver estabelecido uma intimidade com uma mulher, por exemplo, exclusivamente, principalmente, você vai manifestar aquela expressão no seu rosto de maldade. Só que aquela maldade que a mulher olhando para o seu rosto, ela tem o entendimento, ela tem a certeza convicta de que você pode pegar ela e fazer simplesmente o que você quiser com ela. Caramba, esse cara, ele pode fazer o que ele quiser comigo, literalmente, só pelo que eu tô vendo no rosto dele. É essa maldade aí, é aquela maldade ousada, saca? Inclusive, isso é até um dado científico. Inclusive, você pode até pesquisar depois que quase 70% das mulheres têm mais atração sexual por homens com um semblante mais sério, perto daquela maldade, aquele rosto de mal, né? Badass, digamos assim. Esse caractere, ele só entra como uma luva para você se você já for uma pessoa assim. Se você já tiver essa tendência, né, de ser uma pessoa mais bereza ali, com cara mais fechada. Então, cara, as coisas têm que ser compatíveis, tá? Não fica fugindo do que você é, da sua natureza. Siga o seu rumo natural da sua personalidade. O que encaixa como uma luva para você é o que você vai seguir e executar. E lábia é nada mais do que seguir os pilares de uma conversa normal e a capacidade mínima de influenciar um outro ser humano. É somente isso, mais nada. E qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode levar outra pessoa na conversa, desde que essa pessoa entenda o alicerce básico de uma conversa boa, de uma conversa normal. Ela pode executar lábia, ser uma pessoa boa de conversa. O vídeo foi esse, tamo junto, sucesso, um abraço e até o próximo vídeo.